Você sente a barriga ali sempre inchada, estufada, como se tivesse ali comido demais, mesmo sem exagerar? Já olhou no espelho e pensou, meu estômago que parece alto ou está empurrado para frente? Cuidado! Isso pode ser muito mais do que gases ou má digestão. Pouca gente sabe, mas esse tipo de inchaço pode ter relação com o coração. É isso mesmo. Seu coração pode ser o verdadeiro culpado por você ter uma barriga aumentada. Então fica comigo que eu vou te explicar por que isso acontece e o que fazer para acabar com esse inchaço. Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Já se inscreve no canal, clica no sininho para receber vídeos inéditos, pessoal. Um assunto sobre como cuidar do teu coração e da sua saúde no geral. E clica no like e compartilha aí para espalhar informações úteis sobre a nossa saúde. Mas me fala uma coisa, você já parou para pensar que o inchaço da barriga pode ser o seu coração? Muita gente acha que a barriga estufada é só má digestão, intestino preso ou excesso de gases. E de fato, esses são os motivos mais comuns. Mas quando o inchaço é constante, o estômago ali parece sempre alto, você se sente cheio ali mesmo comendo pouco, é hora de pensar ali em outras causas. E uma delas é o coração. Mas como é que o coração pode causar inchaço abdominal? Vamos entender então um pouquinho mais sobre a anatomia do coração. Ele tem ali dois lados. O lado esquerdo, que bombeia ali o sangue rico em oxigênio para todo o corpo, e o lado direito, que recebe o sangue ali que já circulou pelo corpo e envia ali para o nosso pulmão. Se o lado direito do coração falha, o sangue começa a ficar represado. Assim ele não consegue voltar para o pulmão com tanta eficiência. E para onde é que ele vai? Ele pode então ficar parado nas veias do fígado, do intestino, da barriga. Isso a gente chama de congestão venosa. E quando isso acontece, você começa a sentir aquele peso ali na região abdominal, aqui perto do estômago. A barriga parece ficar sempre cheia e algumas pessoas podem perder o apetite porque o sangue fica congestionado no fígado e no intestino e faz então com que esses órgãos aí funcionem ali mais lentamente. E mais, pessoal, esse tipo de inchaço costuma piorar no final do dia, quando o corpo ali já está cansado, a circulação está mais lenta. E existem também outros sinais que podem ajudar a gente a identificar a insuficiência cardíaca direita, como os pés e os tornozelos inchados ali, por exemplo. As veias do pescoço, que são as jugulares, podem ficar mais aparentes. Na palpação, a gente sente o fígado ali, que ele está mais aumentado do que o normal. Ora, que a pessoa que tem esse tipo de doença, geralmente ali fica muito cansado, mesmo sem fazer ali tanto esforço físico. Bom, e o que causa a insuficiência cardíaca direita? Se você souber a causa, vai ficar muito mais fácil saber como tratar essa doença e os sintomas, então, que ela dá no seu corpo. Vamos falar, então, dos principais fatores de risco para a insuficiência cardíaca direita? Vamos ver? Primeiro fator de risco, a insuficiência cardíaca do lado esquerdo. Ai, doutor, como assim? Coração fraco do lado esquerdo deixa o lado direito ali fraco também? O lado esquerdo do coração é responsável por bombear o sangue que vem dos pulmões e joga ali para o nosso corpo. Quando esse lado então começa a falhar, ou seja, quando o coração do lado esquerdo ele está fraco, então ele não consegue mais esvaziar direito. Isso faz com que o sangue então se acumule ali nos pulmões. Esse acúmulo de sangue nos pulmões aumenta a pressão ali dentro dos vasos pulmonares e é aí que vem o problema. O lado direito do coração é quem empurra ali o sangue para os pulmões. Com essa pressão aumentada ali nos pulmões, o lado direito tem que fazer muito mais força agora para trabalhar. Com o tempo ele vai ficando então sobrecarregado, cansado e ele também começa a falhar. Ou seja, a insuficiência cardíaca é do lado esquerdo, mas com o tempo ele também afeta o lado direito. E quando os dois lados estão comprometidos, aí os sintomas pioram de vez, né? A pessoa pode ter falta de ar, cansaço e depois ele vai evoluir para os sintomas ali da insuficiência cardíaca direita. É o inchaço nos pés, nas pernas, depois até na barriga. Por isso que é tão importante diagnosticar e tratar a insuficiência cardíaca cedo, antes que ela espalhe ali de um lado para o outro ali do coração. Vamos lá, segundo fator de risco, a hipertensão arterial. Pessoal, essa doença é traiçoeira, por quê? Porque ela é silenciosa. A pressão alta afeta 1 em cada 3 brasileiros adultos. E segundo os dados do Ministério da Saúde, cerca de 35% da população acima de 40 anos já tem o diagnóstico da hipertensão. Você aí, você é hipertenso?
Comenta aqui que eu quero saber. E se você tem mais de 35 anos e nunca foi no cardiologista, trata de ir investigar como é que está a tua pressão, porque a maioria das pessoas nem sabem que tem pressão alta. E a pressão mal controlada força o coração a trabalhar mais. O ventrículo esquerdo ali que bombeia o sangue para o corpo fica sobrecarregado. Com o tempo, esse esforço constante, então, vai levar à falência da bomba e, como eu disse, então, no fator de risco número 1. A insuficiência cardíaca esquerda pode levar à insuficiência cardíaca direita. Pessoal, a pressão, ela acaba mudando toda a dinâmica ali da circulação do nosso corpo. E o resultado pode, no final, ser a congestão venosa que eu falei para vocês, né? Isso vai favorecer, então, o acúmulo de líquido, aquele inchaço ali, principalmente nas pernas, mas que no segundo momento pode evoluir aqui para a barriga. Então, se você tem uma pressão alta, se a tua pressão está acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, você tem que fazer mudança de estilo de vida e talvez tenha que tomar algum medicamento. E lógico, isso vai depender de uma boa consulta aí com o teu cardiologista. Agora, tem gente que tem pressão alta e não sente absolutamente nada. Quando ela descobre que está ali com a pressão mal controlada, ela já está com o coração doente. Esse é o grande problema. E como normalizar a pressão e evitar esse efeito no coração? Como manter a tua pressão sempre bem controlada? Primeiro, reduza o sal da tua dieta. Que o brasileiro consome, em média, 12 gramas de sal por dia, que é o dobro do recomendado. O ideal é ingerir por dia ali no máximo 5 gramas de sal, que seria ali uma colher rasa ali de chá. Outra coisa, pratique atividade física regularmente, no mínimo 30 minutos por dia. Isso já vai ajudar a baixar a tua pressão. Caminhadas de 30 minutos por dia, pessoal, já ajudam a baixar a tua pressão. Mais uma, controle o teu peso, porque o excesso da gordura abdominal está diretamente ligado à hipertensão. Outra coisa fundamental é dormir bem. Algumas pessoas apresentam apneia do sono, noites muito mal dormidas. Isso com certeza vai aumentar a tua pressão e vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares. E se você fuma então, né? Nem preciso falar. Ah, isso é uma coisa, pessoal. Tome os medicamentos aí corretamente. Se o médico prescreveu, não abandone o tratamento ali só porque a pressão abaixou. A pressão só está controlada por causa do remédio ali que você está tomando. Se você parar, a pressão ela vai aumentar de novo. Vamos voltar para os fatores de risco ali para o coração fraco. Terceiro fator de risco são os problemas das válvulas do coração. Então, outra causa muito comum de insuficiência cardíaca direita e que muita gente desconhece são os problemas nas válvulas do coração. Porque o coração ele tem 4 válvulas que funcionam ali como portas que se abrem e fecham ali a cada batimento. A gente tem a válvula aórtica, a mitral, a pulmonar e a tricúspide. Quando a válvula mitral, por exemplo, ela está doente, ela acaba sobrecarregando o átrio esquerdo, os pulmões. Isso pode levar ali uma hipertensão pulmonar, que é a pressão alta nos pulmões. Como consequência, o que vem antes dos pulmões ali que eu te falei? O lado direito do coração. Se o lado direito tem que fazer muito mais força agora para jogar o sangue para os pulmões, né? O lado esquerdo ali do coração, ele vai ficar sobrecarregado e pode evoluir então para insuficiência cardíaca direita. Problemas na válvula aórtica e mais raramente ali na válvula tricúspide também pode dar insuficiência cardíaca direita, mas a que mais causa é a válvula mitral. Vamos lá, quarto fator de risco, o DPOC. O DPOC é uma doença que afeta principalmente quem fuma ou já fumou ali por muitos anos. Aqui a gente inclui a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. O que acontece nessa doença? Com o tempo, os pulmões vão ficando ali menos eficientes e aumentam a resistência ali ao fluxo de sangue que sai do coração direito. Isso por quê? Por conta da hipertensão pulmonar. O coração agora tem que fazer muito mais força para mandar o sangue ali para o pulmão. Isso vai sobrecarregando ali o ventrículo direito. Esse processo é o que a gente chama de cor pulmonar, que é uma insuficiência cardíaca causada por uma doença pulmonar. Então a pessoa começa a ter ali falta de ar progressiva, tosse crônica, produz ali muito catarro e no estágio mais avançado ali começa a inchar as pernas e começa a inchar ali a barriga. E a medida nesse caso, claro, né, pessoal? O mais importante é parar de fumar, né, para os sintomas ali não progredirem. Mas a maioria ali vai ter que usar um broncodilatador ou um corticoide inalatório, fazer reabilitação pulmonar ali para melhorar a oxigenação, para reduzir ali o esforço do coração. E finalmente, quinto fator de risco são as arritmias. Pouca gente imagina, mas as arritmias cardíacas também podem levar à insuficiência cardíaca. Geralmente, as arritmias, elas afetam mais o lado esquerdo do coração.
Mas com a evolução da doença, ela pode afetar sim o lado direito do coração também. E quando isso acontece, o sangue começa a se acumular no corpo, mesma coisa nas pernas e na barriga. Você sabe, né? O coração é uma bomba que precisa bater no ritmo certo para funcionar bem. Se ele bate rápido demais, devagar demais ou de forma desorganizada, ele perde a eficiência ali no bombeamento do sangue. E se essa arritmia se mantém por muito tempo, o coração ele pode ficar, grande, dilatado, o músculo fica fraco e os dois lados do coração podem ser afetados. Com tudo isso, o sangue começa a se acumular nas veias, levando à famosa retenção de líquidos, que primeiro aparece nos pés, nas pernas e em estágio mais avançado ali na barriga. E quem tem arritmia pode ter alguns sintomas ali também, como cansaço exagerado, sensação de batedeira no peito, sensação ali de pulso irregular, ter tontura, ter até desmaio, pessoal. E o tratamento, é lógico, vai depender de cada arritmia, né? Desde medicações antiarrítmicas, controle da pressão, controle da frequência cardíaca. Em casos mais graves, até implante de marca-passo ou implante de desfibrilador, o CDI. Mas, se você tem arritmia, é claro que você já acompanha aí com um bom cardiologista. Acompanha? Bom, essas são as causas mais comuns da insuficiência cardíaca direita. Essa doença pode dar muitos sintomas e um deles é o inchaço frequente da barriga. Uma sensação ruim na barriga estufada que não passa, pessoal. Mas vocês viram aí também que ela pode dar muitos outros sintomas ali, a depender de cada causa. Ou seja, nem toda barriga inchada, estufada tem a ver com constipação, ou com vesícula, ou com gordura abdominal. Entendeu? Sendo assim, cuide da sua saúde, faz um check-up cardiológico aí pelo menos uma vez por ano, mesmo que você não tenha ali sintoma nenhum, mesmo que você não tenha nenhuma doença do coração. Tá ok, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.